Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo da nossa querida e amada Física A, né? Hoje veremos as aulas 6, 7 e 8, tá? Semana que vem a Física B e assim por diante, beleza? Tá? Então, após termos estudados aí os movimentos uniformes, agora a gente vai para o movimento uniformemente variado. Esse movimento, a principal característica dele é ter uma aceleração constante durante todo o movimento. Tá? Então a gente vai ver na aula 6 a função horária do movimento, a aula 7 a da posição e Torricelli, e a aula 8 o movimento vertical, tá? Que também é um movimento uniformemente variado. Beleza? Tá? Espero que vocês estejam com a apostila de vocês aí ó, em mãos, podem ir grifando, podem ir anotando algumas coisas e depois partiu fazer as questões. Beleza? Então vamos lá. Vamos chegar até a função horária da velocidade. O que é uma função horária? Função horária é alguma coisa que depende do tempo. Tá? Então, a partir da equação da aceleração tangencial, que a gente já tinha visto antes, né? A aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Tá? Eu posso trocar variação da velocidade pela final menos a inicial. Tá? Intervalo de tempo, t menos t0, ou chamar só aqui de t, né? Sendo que o tempo inicial seria o tempo zero. Aí eu vou isolar a velocidade aqui, então o tempo passa multiplicando o a e o v0 passa somando. Eu chego na equação, né, ou na função horária da velocidade, que é a do vovô até. V igual a v0 mais a vezes t. Então v é a velocidade final, velocidade inicial, a aceleração que ela é constante no movimento todo, vezes o tempo. Então eu posso prever num certo instante qual vai ser a velocidade dele, sabendo a inicial e a aceleração. Beleza? Ó, o que significa cada item aqui desse nome, né, do movimento, né, que a gente está estudando agora? Movimento, então, apresenta velocidade para um referencial. Tá? O retilíneo, né, que a gente vai estar estudando bastante agora, a trajetória tem que ser retilínea. Uniformemente, o módulo da aceleração tem que ser constante. A velocidade varia a mesma quantidade a cada intervalo de tempo. Tipo assim, velocidade inicial 0, depois 2 metros por segundo, mais um segundo, 4 metros por segundo, mais um segundo, 6 metros por segundo, e assim por diante. E o movimento, quando ele é variado, ele pode ser acelerado ou retardado. Tá? Então, também é uma discussão dessa aula de hoje. Tá? Quando que ele é um movimento acelerado? Quando que ele é um movimento retardado? Tá? Vamos ver na tabelinha que eu coloquei para vocês aqui. Ó, o movimento ele é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta. Tá? Quando eu falo em módulo, eu esqueço o sinal. Por exemplo, o carro sai lá do repouso, então 0, aí 2, 4, 6, 8, 10. O módulo está aumentando, então é um movimento acelerado, é bem fácil perceber isso. Mas cuidado, ó. Vamos supor que ele saia assim, saia do repouso e ele vá contra a trajetória. Tipo 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 metros por segundo. Em módulo, ela também está aumentando, então esse movimento também é acelerado. Tá? Uma outra forma que eu tenho para ver se ele é acelerado é quando a velocidade e a aceleração naquela função horária que eu vou fazer para vocês, elas apresentam o mesmo sinal e tem o mesmo sentido. Já vou mostrar outra tabelinha para vocês também. Quando que o movimento agora é retardado? É o oposto desse. É quando o módulo da velocidade diminui. A velocidade está lá, 20 metros por segundo, depois cai para 15 metros por segundo, 10 metros por segundo, 5 metros por segundo. Tá? Ele está freando. O valor do módulo da velocidade está diminuindo. Beleza? Ou quando a velocidade e a aceleração têm sentidos contrários e também sinais opostos. Tá? Isso você pode perceber naquela função horária da velocidade que eu passei para vocês. Tem mais uma tabelinha aqui. Ó, a velocidade e a aceleração. Tá? Para que ele seja acelerado, tipo, se a velocidade é positiva, também tem que ser positiva, o mesmo sinal. Tá? Quando eles têm velocidade positiva e aceleração negativa, sinais opostos, eu tenho um movimento retardado. Tá? É uma outra forma. Eu prefiro aquela primeira, que você entenda o que é o movimento acelerado. Módulo da velocidade, valor da velocidade, intensidade da velocidade, ela aumenta com o tempo. Tá? Movimento retardado. O módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Tá? Então é só esquecer o seu sinal e olhar o valor, né, da velocidade. Está aumentando ou diminuindo. Beleza?
Pessoal, pode olhar aí na tua apostila, vocês têm vários gráficos aqui. Eu coloquei o principal para vocês aqui hoje. Tá? Como que é o gráfico da velocidade pelo tempo? Como nós temos lá a função horária da velocidade? V igual a V0 mais AT. Tá? Isso é uma equação do primeiro grau. Então o gráfico tem que ser uma reta com alguma inclinação. Tá? Ó, essa daqui, ó, ele está indo a favor da trajetória, a velocidade dela é positiva. E aqui, ó, a velocidade vai ser negativa. Então esse movimento aqui é progressivo e esse é o movimento retrógrado. Então toda vez que você tem um gráfico de velocidade pelo intervalo de tempo, tá? E esse gráfico é uma reta com alguma inclinação, tá? Eu consigo saber qual é o movimento que eu estou estudando. Tá? Tem uma propriedade gráfica muito interessante sobre isso aqui, que vocês vão utilizar bastante na aula de hoje. Tá? É quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, tá aqui ó, em azulzinho, esse é meu gráfico, é uma reta, tá? A área fornecida entre o meu gráfico aqui, ó, tá? Entre a velocidade aqui, ó, a variação dela, tá? E o eixo do tempo, se eu pegar e projetar aqui, ó, vem até aqui, ó, eu projeto até na minha variável, que é a variável independente, que é o tempo nesse caso. Tá? A área dessa figura significa o produto dos dois eixos. Quando eu multiplico velocidade por tempo, eu encontro o deslocamento. Então veja, você vai estar fazendo um exercício ali, tal, bonitinho, e ele pede para vocês qual é o deslocamento, ou qual é a distância percorrida, alguma coisa assim, e ele te dá um gráfico de velocidade por tempo. É só você calcular a área até o instante que ele quer. A área ela é numericamente igual ao deslocamento. Faltou um nzinho aqui. Tá? Só toma cuidado, pessoal. Tá? Olha esse movimento aqui, ele é progressivo, tá? A velocidade dele é positiva. Tá? Então ele vai ter um deslocamento positivo. Se eu tivesse uma parte do gráfico, né, ele viesse aqui, ó, tal, e passasse e viesse aqui para baixo, essa área que eu vou ter aqui, né, corresponde a um deslocamento negativo. Então aqui seria uma área positiva, aqui uma área negativa. Tá? Em termos de deslocamento, tá? Eu faço positivo, vamos supor, mais 100, negativo deu menos 30. Então mais 100 com menos 30 deu 70 metros. Beleza? Agora, se ele pede a distância percorrida, eu conto todos os passos que o cidadão deu, por exemplo. Tá? Aí esse aqui é 100, aqui é 30, aí eu vou somar os dois. Então a distância percorrida eu somo os dois, o de cima até o de baixo, tá? E no deslocamento, aqui é positivo e aqui é negativo. Eles vão pedir isso em algumas questões. Aí, moçada, espero que agora, ó, é uma aula, ela não é tão extensa, tá? Eu ainda vou usar bastante coisa dessa aula número 6 na aula número 7 e na aula número 8. Então é essencial que vocês façam as questões dessa aula antes de assistir a aula número 7 e a número 8. Tá? Então eu preciso que você já esteja afiado para a aula número 7. Beleza? Então, ó, bons estudos, né? Peguem a apostila de vocês, tá? Resolvam o máximo de exercícios possível. Qualquer coisa podem tirar dúvidas comigo aí pelo Zap Zap. Beleza? Valeu. Abraço.